Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês o método que mais atrasa a alfabetização. Então, você que é profissional de educação, psicopedagogo, pedagogo, você precisa dessa informação para tornar o processo de alfabetização mais fluido e eficaz, porque esse método ele realmente é nocivo ao entendimento das crianças e retarda muito a leitura. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. Então, eu vou contar uma breve história para vocês entenderem de onde isso tudo surgiu. Então, em 1888, na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, surgiu um psicólogo americano chamado James McQueen Cattell. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Cattell fez uma observação que mudaria daí para frente toda a visão sobre o processo de alfabetização que se tinha até aquela data. Ao observar que a leitura era feita por nós adultos apenas fitando as palavras, Cattell sugeriu um novo modelo de leitura chamado Sight Reading, ou leitura à primeira vista. Claro que o objetivo de Cattell era o avanço da alfabetização, e essa nova teoria levou à testagem desse novo método em muitas escolas e sistemas escolares dos Estados Unidos e da Alemanha. Mais tarde, com os afortunados da família Rockefeller e das instituições Carnegie e Ford, o método foi difundido e distribuído nos currículos escolares como método ordinário de alfabetização de crianças em fase de educação básica. Então, logo após a implantação do novo método, não tardou muito para que surgisse uma crise educacional nos Estados Unidos. Uma das provas mais impressionantes do fracasso do Sight Reading, ou da leitura à primeira vista, foi quando um dos Rockefeller, o próprio Laurance Rockefeller, que foi o financiador e propagador do método, escreveu uma carta onde ele confessou que a Lincoln School, a escola em que seu filho estudava e tinha adotado tal método, não conseguiu alfabetizar seu filho. Então, na carta, o próprio Laurance escreve e lamenta o sofrimento do filho ao tentar ler, que na tentativa de ser alfabetizado pelo método de Cattell, ele confessou que o processo de ler do filho era lento e tortuoso. Então, essas foram as palavras do próprio Laurance. Laurance escreveu nessa carta, que nós chamamos de documento primário, porque foi escrita pela própria pessoa. Historicamente, a carta de Laurance Rockefeller é o registro formal do primeiro dislexo que nós temos conhecimento na literatura causada por um método de alfabetização ruim. O problema disso é que, apesar do objetivo fracassado e do grande estrago que fez nos Estados Unidos, não foi possível frear a propagação do método, dito revolucionário, que continuou sendo difundido sem controle em toda a América, e aceito por muitos países, inclusive o Brasil, por exemplo, com o apoio de alguns teóricos da aprendizagem, como Piaget, Emília Ferreira, Paulo Freire, como possível facilitador ou acelerador da alfabetização. Então, quando eu falo para vocês que em acelerar a alfabetização, na verdade, o que eu faço é resgatar o processo anterior de alfabetização tradicional antes da implantação do Sight Reading, que nós vemos hoje, infelizmente, na grande maioria do material didático das crianças. Então, no material didático brasileiro, o Sight Reading também é conhecido como método global, Ele ficou mais conhecido por esse nome. E, juntamente aos métodos mistos, é o que mais aparece em apostilas de material didático, sobretudo no material de escolas privadas, Então, independente se seu filho estuda em escola pública ou escola privada, ele é exposto ao Sight Reading todos os dias. Então, o processo de alfabetização tradicional foi abolido para a implantação do Sight Reading. E as crianças que leem hoje, elas não leem, mesmo aquelas que conseguem, elas não leem no tempo adequado, no tempo esperado para uma alfabetização tradicional. Por exemplo, o tempo na verdade é muito mais reduzido. Então, se você abrir agora o material didático de qualquer criança em processo de alfabetização, de qualquer escola que você encontrar, o método global vai estar ocupando a grande maioria das páginas. E ele está sempre em maior quantidade em relação a outros métodos que eram anteriormente usados, como os métodos que partiam das primeiras partes da palavra, como o método silábico, fônico, soletração, etc., que antes eram usados. Então, o grande problema hoje é que a maioria dos professores, psicopedagogos, eles não sabem diferenciar métodos. Então, se você chegar na escola e perguntar qual é o método que vocês usam para alfabetizar, eles não vão conseguir responder. Então, dentro do material didático e dentro da sala de aula, a exposição a esse método, especificamente, ele prejudica o entendimento e retarda a alfabetização de crianças que até então não tinham problemas de aprendizagem. Ou seja, crianças que nunca tiveram problemas de aprendizagem, de alfabetização,
passam a desenvolver problemas de cognição por conta da exposição do novo método. E além disso, pode causar prejuízos de leitura, como causou em Johnny, no filme do Rockefeller, né? E possíveis diagnósticos de dislexia, né, adquirida ou crônica. É um achado importante a se observar, você pode vir a fazer um falso diagnóstico de dislexia, né, inclusive pelo desconhecimento desse fato histórico importante sobre a nocividade do método para a compreensão da criança, né, sobre a nocividade do método global. Então, qual seria a solução imediata para diminuir os efeitos desse problema? Já que o material está espalhado por todo o material didático sem controle, né? Bom, o mais urgente é que os profissionais reconheçam o Sigue Reading dentro do material didático das crianças, para evitar a exposição ao método, uma vez que prejudique e retarda o entendimento, além de comprometer a forma de leitura e escrita da criança em fase de letramento. Quando uma criança, nos primeiros anos de vida, não aprende a decodificar, né, apurar o sentido da audição, ela não tem o suporte básico necessário para fazer uma alfabetização bem feita. Com isso, ela aprende a ler de forma errada. Um dos efeitos desse método, a criança passa a tentar adivinhar a palavra o tempo todo. Então ela desenvolve um vício de decodificação, né, que não é decodificação, mesmo consciente, durante todo o processo de alfabetização. Então é uma criança que vai sempre achar muito difícil a leitura porque ela aprendeu na base de forma errada, ela aprendeu como não deveria. Então, assim como você vai construir, erguer um edifício, um prédio, se tiver uma base frágil, ele não vai se sustentar. É aquela criança que ela sempre tem dúvidas e medo ao ler, né? É uma criança que passa a desenvolver o medo de ler, né? Porque a alfabetização foi erguida sobre uma base falsa, sobre uma base que não deu certo. Então, assim também, o histórico de letramento da criança requer uma base bem feita. Isso depende de uma audição apurada, né? A alfabetização bem feita pelos métodos corretos e tradicionais, né, que por séculos foram utilizados e nunca comprometeram o entendimento das crianças, né? Ao contrário, formaram grandes escritores e leitores da língua portuguesa. Então, quando eu falo de acelerar a alfabetização das crianças, na verdade eu me refiro a colocar dentro da normalidade um processo que foi retardado, porque falsamente se propagou que a alfabetização seria lenta e natural, né? Só que esse natural que eles falam está durando 2, 3, né, às vezes 5, 6 anos e a criança acaba chegando ali aos 13 anos sem ler. E quando acontece, ela tem ainda vários problemas de leitura. A forma correta de alfabetizar crianças não é nem um pouco parecida com o que estão fazendo atualmente na escola nova. Então, eu vou dar 2 exemplos de leitura à primeira vista. Nas apostilas do filho de vocês podem abrir a apostila e verificar, porque com certeza esse exercício vai ter. Então, assim, quando aparece, por exemplo, imagem e palavra ao mesmo tempo, né? Nesse caso, por exemplo, a criança vai ver a imagem, por exemplo, do sapo, ela vai ver a imagem do sapo e vai olhar para a palavra sapo. O que acontece? Ao olhar para a palavra e fazer a leitura à primeira vista, a criança vai tentar memorizar a palavra sapo, reconhecer ela entre outros. E quando você coloca sopa, por exemplo, que é muito parecido, ela vai ler como se fosse a mesma coisa. Sopa, sapo, para ela não vai fazer diferença. Porque ela não aprendeu a decodificar. Ela apenas memoriza uma imagem, no caso a palavra. Então, qualquer troca que houver dentro da palavra escrita, ela não vai identificar, porque ela faz uma imagem visual, né? E é praticamente impossível se memorizar todas as palavras, principalmente no início da vida. Então, não dá para fazer isso, né? É uma forma muito errada de você colocar a criança para ler. Então, todo exercício que mostra a palavra inteira, sem destacar o fonema ou a sílaba, né, sem a criança silabar ainda, Sigue Reading, né? Isso significa leitura à primeira vista. Outro exemplo, né? Você pode abrir a apostila do seu filho e fazer essa procura. Com certeza esse exercício também é muito comum. Então, se você abrir a apostila do seu filho, provavelmente vão ter esses 2 exercícios. Então, o segundo aqui eu dou um exemplo. Nesse outro exemplo, eles colocam um texto inteiro e a criança vai fazer a separação das palavras. O objetivo aqui é separar as palavras. Olha que curioso. Isso é icônico porque ela ainda nem fez o processo de decodificação e ela já está vendo a palavra inteira. Então, é outra forma de aplicação do Sigue Reading, né, dentro do material didático. E é bem comum. Então, isso também é leitura à primeira vista. Na tentativa da criança reconhecer a palavra antes que ela reconheça o próprio fonema, né, a própria unidade da letra, a própria sílaba. Então, existem processos para a formação da palavra, que estão por trás da formação da palavra, que precisam ser explicados, né, para haver um entendimento, um conceito de palavra
né, e a relação dessas palavras, da palavra com a realidade. E esse processo, por vezes, não é feito, né? Normalmente não é feito dentro das escolas. Então, antigamente, quando a criança estava sendo alfabetizada, se separava sílabas, e hoje ela parte direto para a palavra. Imagina, se você nunca tivesse tido contato com a língua, é como se você estivesse vendo japonês. São só códigos que você não faz a menor ideia do que significa. Então, nesse caso de leitura à primeira vista, eles sempre fazem o contrário do que é um processo de alfabetização eficaz. Eles fazem sempre do maior para o menor. Então, eles partem do texto, às vezes, e às vezes da palavra, sendo que o processo normal seria do menor para o maior. Tudo que você vai estudar, você deve partir da menor unidade. Se você for comparar aí, toda a ciência, ela sempre procura a menor unidade para fazer um estudo mais aprofundado sobre alguma coisa. Então, eu poderia citar várias coisas, como a célula, né, o DNA. Então, a gente sempre parte do menor para o maior, e não o contrário. Então, quando esse material é exposto constantemente para a criança fica com vários prejuízos de entendimento. Então, antigamente eram utilizadas as cartilhas de beabá mesmo, era o beabá. As sílabas elas vinham separadas e muitas vezes separadas dentro do próprio texto, como vocês estão vendo aí. Então, a criança ela não adivinha a palavra, ela tinha memorizado o beabá, né? E aprendia a ler. Em qual apostila hoje vocês veem atividades como essa? Né? Se tornou algo raro de se ver. Isso tornou a alfabetização um processo traumático e super complicado. Então, assim, existem formas corretas de se fazer, né? Isso eu vou falar sobre são os métodos que partem do menor para o maior e não o contrário. Nessa aula a gente pôde esclarecer isso e o que eu posso dizer para vocês é que vocês evitem esse tipo de exposição a esse método, né? Que vocês possam diferenciar dentro do material didático para ajudar as crianças a se proteger desse método que é um método ruim de alfabetização, né, que ele acaba prejudicando e atrasando esse processo. Muito obrigada por terem visto até aqui e até a próxima aula.